Bom dia, meu nome é César Felipe, sou professor de matemática da Escola Municipal Jaime Costa. Chamamos de discriminante da equação do segundo grau, representado pela letra grega delta, a expressão b ao quadrado menos 4ac. Nosso objetivo agora não é calcular as raízes da equação do segundo grau. Nosso objetivo é somente verificar se, dada uma equação, ela terá duas raízes reais distintas, ou seja, reais e diferentes, duas raízes reais iguais, ou se ela não terá raízes reais. Então, para isso, basta verificarmos o valor do discriminante. E o valor do discriminante é dado por b ao quadrado menos 4ac. Então, na primeira equação, nós temos 1x ao quadrado. Então, a igual a 1. b é igual a 8 e c é igual a 15. Atribuindo aqui os valores na expressão b ao quadrado menos 4ac. 8 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 15. Então vamos lá. Delta será igual a 8 ao quadrado é 8 vezes 8. 64. Menos 4 vezes 1, 4. 15 vezes 4. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 1, 4 com 2, 6. 60. Delta é igual a 64 menos 60, que é igual a 4. 4 é um número maior do que zero, é um número positivo. Então eu sei que essa equação tem duas raízes reais diferentes. Vamos ao segundo exemplo. A é 4, B é 8 e C é 4. B ao quadrado, 8 ao quadrado, menos 4 vezes A. Oh, perdão, gente, aqui eu botei A de novo. Vezes A, que é 4, vezes C, que também é 4. 8 ao quadrado, fizemos no exemplo anterior, é 8 vezes 8, 64. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4. 4 vezes 4, 24. Vão 2. 4 vezes 1, 4. Com 2, 6. 64. Vamos lá. Delta é igual a 64 menos 64, que é 0. Ou seja, como delta é igual a 0, essa equação tem duas raízes reais iguais. Vamos ao terceiro exemplo. A é 2, o B é menos 5 e o C é igual a 5. Menos 5 ao quadrado menos 4 vezes A, 2, vezes C, 5. 5 ao quadrado, perdão, menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5. Negativo vezes negativo, positivo. 5 vezes 5, 25. Então, delta é igual a 25 menos 4 vezes 2, 8. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, tabuada, 40. E aqui que nós temos 25 para tirar 40. É pensar o seguinte, eu tenho R$25 para pagar 40, vou ficar devendo quanto? 40 menos 25. Estou devendo 15. Se eu estou devendo, é a treva. Menos 15. Ou seja, o discriminante é negativo. É menor que zero. É um número negativo. Se é um número negativo, essa equação não tem raiz real. Ela tem, na verdade, duas raízes complexas. Mas isso eu vou deixar para o seu professor do ensino médio. Na resolução dos exemplos anteriores, observamos que as equações do segundo grau podem ter duas raízes reais distintas, diferentes, podem ter duas raízes reais iguais, ou elas podem não ter raízes reais. A análise do discriminante nos permite verificar estas situações. Se o discriminante
b ao quadrado menos 4ac for maior do que zero, essa equação terá duas raízes reais distintas. Se o discriminante b ao quadrado menos 4ac for igual a zero, ela terá duas raízes reais iguais. Se o discriminante b ao quadrado menos 4ac for menor do que zero, essa equação não terá raízes reais. Ela tem as chamadas raízes complexas, que vocês estudarão no ensino médio. Vamos resolver o exemplo. Vamos resolver este problema aplicando os conhecimentos adquiridos. A professora Andréia comprou 80 metros de tela para cercar uma área retangular de 600 metros quadrados em sua chácara, aproveitando um muro de 100 metros. Nesta estufa, ela desenvolveu plantação de mudas de aves nativas do Brasil, comercializando em todo o território nacional. Após 6 meses, com o sucesso do negócio, decidiu aumentar para 800 metros quadrados a área da estufa, sendo necessário investimento de R$2.000 na compra de 20 metros de tela. Então, a situação descrita, nós temos aqui a estufa inicial de 60 metros por 10 metros. Então, na ideia da professora Andréia, ela vai aumentar essa estufa para um comprimento de 80 metros, mantendo esse lado de 10 metros. Vimos em vídeos anteriores que para calcular a área do retângulo, basta multiplicarmos comprimento vezes largura. 60 vezes 10, 600 metros quadrados. 80 metros vezes 10 metros, 800 metros quadrados. Antes de comprar a tela, ela conversou com um colega, professor Sebastião de Matemática, que disse que resolveria seu problema sem custo. Como ele fez? Este exercício é uma adaptação no exercício proposto pelo professor Sebastião Vieira do Nascimento no livro Como Reduzir os Custos de Material nas Atividades do Cotidiano, usando os termos pitagóricos ou a equação do segundo grau, da editora Chiado. É uma leitura muito importante para todos os professores de matemática. Indico. A situação encontrada pelo professor de matemática em relação à estufa da Andréia é que ela tem 60 metros de comprimento por 10 metros de largura. Então nós temos aqui um retângulo de 60 por 10. Lembrando que esta linha aqui atrás é o muro utilizado como fundo da estufa. E aqui nós temos 10 mais 60 mais 10, 80 metros de tela. Qual a proposta da professora Andréia? Compra mais 20 metros, passa a ter 80 metros de comprimento. Nós sabemos que a área do retângulo é o comprimento vezes a largura, 80 vezes 10, os 800 metros que ela precisa para ampliar os seus negócios. Qual a ideia do professor de matemática, então? Ele pode reduzir, este comprimento aqui, de 60 metros, ele pode tirar x metros de um lado, x metros do outro, e transferir esta medida para os lados do retângulo. Então, ele tem 60, tira x, vai ficar com 60 menos 2x. E cada lado agora vai ficar com 10 mais x. O que nós sabemos? Que a área do retângulo vai ser o comprimento vezes a largura. E neste caso, ela deseja que esta área, a área da estufa, seja 800 metros quadrados. Então, vamos verificar. Comprimento 60 menos 2x vezes a largura tem que dar 800. Propriedade distributiva 60 vezes 10 mais 60 vezes x
menos 2x vezes 10 menos 2x vezes x. X vezes x, x ao quadrado. Isso tem que ser igual a 800. Então temos aqui 600 mais 60x menos 20x menos 2x ao quadrado igual a 800. Vamos passar tudo para o segundo membro. Então aqui vamos ficar com 0. Aliás, antes, 600, 60x menos 20x, 40x. Passando tudo para o segundo membro, 0 é igual a 2x ao quadrado menos 40x mais 800 menos 600. Se 0 é igual a isso, isso é igual a 0. Então a gente pode escrever que 2x ao quadrado menos 40x, 800 menos 600 mais 200. Então, para determinarmos o valor de x, temos que resolver a equação do segundo grau, 2x ao quadrado menos 40x mais 200 igual a 0. Como falei, há várias formas de resolvermos uma equação do segundo grau. Eu, neste momento, farei da forma mais simples possível, visto que é o primeiro contato que estamos tendo com o conteúdo. Então, vou usar a fórmula dos coeficientes, conhecido como fórmula de Bhaskara, observando A é igual a 2, B é igual a menos 40 e C igual a 200. Vamos calcular agora o discriminante da equação, b ao quadrado menos 4ac. B menos 40. Então, menos 40 ao quadrado menos 4 vezes A vezes 2 vezes C, 200. Menos 40 ao quadrado, menos 40 ao quadrado é menos 40 vezes menos 40. Então, façamos o produto, 40 vezes 40. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 4, 16. Repare que eu multipliquei por 4, mas eu estou multiplicando, na verdade, temos que multiplicar, na verdade, por 40. Então, basta acrescentar um 0. Negativo vezes negativo, positivo. Então, ficamos com delta igual a 1.600 menos 4 vezes 2, 8. 200 vezes 8. 8 vezes 2, 16. Então, 1.600 menos 1.600. Delta igual a 0. Mas devemos lembrar que na fórmula nós temos que usar, nós usamos a raiz de delta. Então, a raiz de 0 é 0. Vamos à fórmula. X igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, menos b, menos 40. Colocando menos 40 entre parênteses. Mais ou menos a raiz de delta, 0. Sobre 2a, 2 vezes 2. Ora, somar 0 não vai acrescentar nada. Já foi visto em exemplos anteriores, é o elemento neutro da adição. Negativo vezes negativo, positivo. 40, 2 vezes 2, 4. 40 dividido por 4, 10. X é igual a 10 metros. Pela proposta do professor Sebastião, o que ele vai fazer? Ele está reduzindo esse comprimento de 60 metros num total de 20 metros. Ele retira 10 metros aqui de cada lado. Então, o comprimento ficará 60 menos 20, 40 metros.
E esses 10 metros que ele retira de cada lado, ele acrescenta na largura da estufa, que passará a ter, então, 10 mais 10, 20 metros. Como a área do retângulo é o comprimento vezes a largura, então a área desse retângulo, que é a área da estufa, agora é 40 vezes 20. 40 vezes 20, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 4, 8. Vamos acrescentar o 0. 800 metros quadrados, que era o objetivo da professora Andréia para poder ampliar os seus negócios. Vamos ao resumo do problema. Qual a ideia do professor Sebastião? Primeiro, ele diminui em 20 metros o lado da estufa, que mede 60 metros. Desta forma, este lado passa a medir 40 metros. Em seguida, ele aumenta cada lado de 10 metros com 10 metros que ele retirou do lado de 60 metros. Desta forma, estes lados passarão a medir 20 metros. Agora nós temos uma estufa de 40 por 20, ou seja, 40 vezes 20, 800 metros quadrados, que era o necessário à ampliação dos negócios da professora Andréia. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.